convidar você, se você está nos visitando, nós sempre projetamos o nosso texto ali na tela também, mas eu quero convidar você, se você tiver sua Bíblia, de repente você trouxe a Bíblia como assim, né, o livro mesmo, ou se você está com ela eletrônica, não tem problema, por favor, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia para a gente juntos poder olhar para um texto e pensar aqui hoje sobre um assunto que vai ser um pouquinho... Quando eu pensei sobre essa mensagem, eu pensei diversas vezes, falei, Deus, mas será que é isso mesmo? Será que é isso? Mas eu tenho certeza que era a vontade de Deus nós fazermos isso nessa manhã. Eu vou ler o texto, eu vou falar o título da mensagem, vou ler o texto para vocês, e aí eu vou fazer alguns disclaimers, eu vou fazer alguns disclosures sobre a mensagem. A palavra de Deus diz assim, 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. O título da nossa mensagem é Igreja, lugar de vida ou campo de batalha? Igreja, lugar de vida ou campo de batalha? 1 de Timóteo 3,15. Mas, isso é Paulo escrevendo a Timóteo, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo dizendo para Timóteo, se eu demorar, estar com vocês, estou deixando essas instruções, estou deixando essa carta, para que você possa instruir as pessoas em como elas devem se comportar na igreja, que é a igreja de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 18, é um outro versículo que eu quero usar para a nossa meditação nessa manhã, diz assim, e eu lhe digo, isso é Jesus e Pedro conversando, Jesus havia perguntado aos seus discípulos o seguinte, quem o povo diz que eu sou? E aí uns disseram, as pessoas estão dizendo que você é um dos profetas que voltou, alguns estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é um outro personagem bíblico. Aí Jesus olha e diz assim, mas e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro faz uma declaração muito conhecida, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde a Pedro dizendo assim, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é quem é essa pedra, porque a Igreja Católica Romana interpretou como sendo Pedro, porque o nome Pedro significa rocha, tanto numa língua quanto na outra, né? Petros significava pedra, rocha. Então há sempre um debate, quem é essa pedra? Nós, evangélicos, reformados, entendemos que a pedra é Jesus Cristo, ele é a pedra fundamental. A igreja não está edificada sobre homem nenhum, a igreja está edificada sobre o próprio Cristo que deu a sua vida por ele. E a igreja também está edificada sobre esta afirmação de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, a igreja repousa sobre a grande verdade que só Jesus Cristo é o Senhor da igreja, amém, irmãos? Mas deixa eu fazer os disclosures. Tem 17 anos que eu prego o evangelho no púlpito dessa igreja. Quando eu digo desta, eu não me refiro a esse lugar, porque nós começamos num outro lugar ali no lado norte da cidade. 17 anos, e quem está comigo desde o início sabe que eu nunca usei esse púlpito para mandar recado para ninguém, para expor problema de ninguém, para trazer, né, à baila situações que irmãos aqui dessa igreja vivem, enfim. Mas hoje isso vai acontecer. Por 17 anos eu preguei o evangelho aqui nessa igreja, ensinando a vocês a totalidade do evangelho, de modo que você pudesse sair dessa igreja aqui, dizendo o seguinte, eu estou aprendendo sobre Jesus, mas hoje você vai se chatear comigo, você vai falar assim, o pastor está falando de mim, e eu estou. Pela primeira vez em 17 anos eu vou expor a vida de vocês. E então por que eu estou fazendo esse disclaimer? Porque eu já estou me condenando naquilo que eu vou fazer, não vou esperar você fazer. Depois você chegar depois do culto para mim e falar assim, pastor, você falou de mim lá na frente, você já chegou atrasado, querido. Já falei, estou falando. Então você não precisa vir falar assim, nossa, o senhor foi falar meu problema lá na frente? Já estou dizendo que eu estou falando o seu problema. Mas, antes de alguns de vocês se levantarem e saírem, porque vai ficar gravado de todo jeito, esse negócio está indo para o mundo inteiro ali, ó. Eu vou explicar para você duas coisas que vão trazer algum conforto. Primeiro, o seu problema é o mesmo de muita gente.
Então você vai estar falando assim, o pastor está falando para mim, aí o outro lá atrás fala assim, aqui é miserável, está falando do meu problema. Aí o outro ali vai falar assim, eu contei para ele está expondo. O outro vai falar assim, ele foi lá e viu a crise e está expondo. Porque são os problemas de vocês. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu quero te falar para você ter um pouco de conforto, é que igreja tem problema. Irmãos, isso aqui é um milagre só de existir. Não sei se você já parou para pensar nisso, colocar pessoas tão diferentes, com traumas, com neuras, com taras, com percepções da vida, no mesmo ambiente, tentar fazer algum significado maior para isso aqui, tentarmos viver em paz, tentarmos ensinar amor, tentar ensinar que atitudes particulares são sempre secundárias àquilo que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina. Isso aqui é um milagre, por isso que a rocha é Jesus. Porque se não fosse, nós jamais estaríamos juntos, concordam comigo? Jamais. Pessoas que pensam que a igreja é uma coisa. Irmãos, a igreja é a coisa mais interessante do planeta. Toda igreja, essa e qualquer uma, tem gente boa, gente amorosa. Olha, eu já fui objeto de demonstração do amor de pessoas aqui, que até hoje eu me quebranto. Eu me lembro, há mais ou menos 8 anos atrás, acho que 8 anos, véspera do meu aniversário, eu estava trabalhando, e minha agenda aquele dia estava muito, muito cheia. Aí parou um irmão aqui na porta da igreja, entrou e falou, pastor, vamos ali na cozinha. Nós descemos, ele estava com a vasilha na mão, aí ele falou assim, eu vim trazer um prato de comida para você. Aí ele falou assim, eu liguei para a sua secretária, ela falou que o seu dia hoje estava muito, muito, muito cheio. Talvez você não ia ter tempo para almoçar, então eu vim trazer um prato de comida para você, para a gente almoçar juntos. Isso é uma demonstração de carinho, de amor, que não tem paga. Mas também já teve gente aqui na igreja que chegou perto de mim e falou, pastor, prazer, meu nome é fulano de tal, vou te avisar, não dou um centavo de dízimo nessa igreja. Assim, de cara. De cara. Toda igreja tem isso. Igreja tem gente que mente. Eu pego minha agenda e hoje em dia eu não atendo mais pessoas que não frequentam aqui na New Life por motivo do tamanho da igreja. E eu sempre olho os nomes, por mais que você seja novo aqui, eu sei da sua existência. Aí tinha uma pessoa, eu disse para a secretária, falei, essa pessoa não é membro aqui, não frequenta aqui na igreja, já desfrequenta, pastor, falou para mim que frequenta. Tá bom. Chegou, sentou lá, olhei para ela e falei, dona, só não frequenta aqui na igreja. Ela falou, frequenta, tem 3 domingos que eu estou vindo, eu sou de outra igreja, mas vim aqui 3 domingos que agora só pode me atender. Vim 3 domingos, agora só pode me atender. Tem gente que liga e fala assim, pastor, meu nome é Joaquim, não sei das contas, lá, fulano de tal. Não é Joaquim, é um nome que eu estou inventando. Qualquer nome que eu inventar vai bater com vocês. Então, estou aqui pensando, que nome que eu ponho? Eu quero falar para o senhor que eu estou frequentando a igreja e já sou dizimista. Ou seja, estou pagando a mensalidade da igreja, então você tem que fazer o seu trabalho pastoral porque eu pago. Tem de tudo em igreja, queridos. Tem gente que critica tudo, tudo. Da roupa, tem gente que consegue ficar vigiando a roupa das pessoas, o tamanho, a transparência, a cor. E eu não estou fazendo apologia à roupa indecente, vocês me conhecem, não é isso. Mas você tem tanta coisa para você olhar, até se a calça da menina estava mais apertada do que o que devia. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou, pastor, você viu tanto que a calça da moça do louvor estava apertada? Eu falei, irmão, não fica olhando para isso não. Primeiro que eu não quero pecar. Então eu olho para cima. Para que você está olhando para baixo? Então, gente, a igreja tem de tudo. Tem gente que você levanta e ele fica te olhando. Tem gente que critica tudo. Se fala de dízimo, se não fala de dízimo. Se está frio, se está quente. Se abrir a porta, se não abrir a porta. Tem de tudo em igreja. Tinha uma igreja daquelas hiper, mega, super, triper pentecostal. Conhece alguma assim? Não? Pô, falta voar. E tinha 2 irmãs nessa igreja que disputava com quem Deus falava mais. Vocês acreditam nisso? Aí um dia uma chegava e dava uma profecia. Olha, eis que Deus me disse que vem uma fome sobre a Europa, uma pestilência. A outra levantava e falava assim, Deus me falou que é no mundo inteiro. Então era assim, ver quem falou mais. Aí um dia, num culto, uma levantou e falou assim, ouça a igreja, aqui quem vos fala é o Deus Todo-Poderoso. Adiante de mim vai o terremoto, atrás de mim maremoto. É o Deus de poder, é o Deus de ira. E foi descendo um sarrafo na igreja. Quando ela respirou, a outra levantou e falou assim, ouça a igreja, aqui quem vos fala é o filho. Fiquem calmos, papai está nervoso. É de tudo igreja, irmãos. O que você pensar que já aconteceu numa igreja evangélica, você pode ter já aconteceu. Já aconteceu.
Já aconteceu, eu estava numa reunião de pastores, numa igreja dessa aí também, e o pessoal falava o nome do fulano, aí todo mundo, glória a Deus, aleluia. Pastor fulano tal, glória a Deus, aleluia. Pastora fulana de tal, não veio, glória a Deus, aleluia. É de tudo, pode saber nem por que está falando, sabe nem o que está falando. Aí você pode perguntar assim para mim, por que você vai mexer nesse assunto então? Por que você vai abrir essa caixa de Pandora? Essa can of worms? E eu vou te responder fazendo minhas as palavras de Paulo, presta atenção. Atos, capítulo de número 20, depois você leia, só ouça. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos vocês, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Essa é a razão pela qual eu estou mexendo com isso. Então vamos pensar um pouquinho? Igreja. A palavra igreja aparece 2 vezes só nos 4 evangelhos, vocês sabiam disso? No texto que nós lemos, Mateus capítulo 16. 2 vezes aparece a palavra igreja. Mas, se você olhar a palavra reino de Deus, como significação do povo de Deus, ajuntado, celebrando, o povo de Deus como nós estamos aqui, sabe quantas vezes aparece? 72 vezes. 72 vezes aparece a palavra igreja nos mesmos 4 evangelhos. Igreja não é invenção de gente, não é invenção de homem, não é invenção de pastor. A eclesia, a reunião dos filhos de Deus, nasceu no coração de Deus, lá em Israel, quando Israel se tornou um estado igreja. Conhecer a Deus e fazer parte do povo de Deus era fazer parte da nação de Israel. No Novo Testamento, nós temos a igreja de Jesus Cristo. Igreja não é coisa relativa, igreja é absoluto. Hoje as pessoas dizem, eu posso viver sem igreja. Eu não preciso ser crente. Eu não preciso ser crente, eu não preciso de igreja para ser crente. Você não precisa. Você precisa da igreja para demonstrar que você é um crente, para conviver com os irmãos, para celebrar a vida, para repartir dos conceitos do evangelho. Igreja não é relativa, igreja é absoluto. Uma das canções que eu mais gosto quando nós cantamos aqui na igreja é quando a nossa equipe de louvor canta uma canção que diz assim, creio em Deus, nosso Pai, sabem da canção que eu estou dizendo? E em Cristo Filho. Esta parte é a parte do credo apostólico. O credo apostólico que não é um credo romano. As pessoas acham que o credo apostólico é uma oração, se tornou uma oração católico-romana, mas o credo era a declaração de fé dos apóstolos, lá do 1º e do 2º século, que no ano 390 foi colocado em carta pela primeira vez e apresentado no Concílio de Milão, mas o credo apostólico era a declaração. No que vocês creem? Creio em Deus, creio no Filho, creio no Espírito Santo, mas o credo diz também que crê na igreja. Igreja não é relativa, irmãos, igreja é absoluto. A existência da igreja é absoluta e totalmente necessária para um mundo que vive em trevas. A igreja é a oportunidade que cada um de nós tem de expressar, de demonstrar àqueles que não conhecem que o povo de Deus está presente na terra realizando a vontade do Pai. Igreja não é relativo. Mas engraçado é que a maioria das pessoas que eu conheço tratam não somente a igreja como algo absolutamente relativo. Por que você diz assim, eu vou quando eu quero, eu participo se eu quiser, eu faço o que eu quiser? Por que a igreja é sempre a última lista dos compromissos seus na sua agenda? Por que a igreja é sempre o objeto do seu ataque? Por que a igreja é sempre o objeto do seu desprezo? Por algumas razões. Primeiro, porque o diabo tenta destruí-la. E o Senhor Jesus, na mesma declaração sobre o estabelecimento da igreja, ele mostrou a guerra com Satanás.
Ele disse: olha, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, o que diz, irmãos? É isso, não prevalecerá contra ela. Mas se não vai prevalecer, é porque haverá confronto, haverá guerra, haverá embate. E Satanás age de forma muito mais sutil do que nós imaginamos. Não é isso que eu vou falar com vocês hoje, mas nós poderíamos analisar um dia estas artimanhas, mas a gente vê. Você quer um lugar mais difícil de se demonstrar amor do que no ambiente da igreja? É incrível, a pessoa te dá um abraço muito apertado, ela é atrevida. Ela te abraça de longe, ela não importa com você. Ela passa e faz tchau de longe, ela é indiferente. Ela te para conversar, você não tem sensibilidade. Nós somos complicadíssimos, somos não? Então me ajuda, diz para essa pessoa que está do seu lado assim: você é complicado demais, viu? Deixa eu avisar. Isso é muito complicado. Agora, veja, vocês não tiveram coragem de dizer uns para os outros, então eu vou dizer para vocês: nós somos complicados, viu, gente? Demais. Agora, Paulo escreveu ao seu filho na fé, um jovem pastor, dizendo: Timóteo, se eu demorar a estar com você, se por acaso Deus não me conceder vida, se eu não conseguir chegar até aí, eu quero deixar para você algumas instruções sobre como as pessoas devem se comportar na igreja. E aí Paulo acrescenta que é a igreja do Deus vivo, não é a sua igreja em Éfeso, Timóteo. Não é a igreja do pastor A, B, C em tal lugar, é a igreja do Deus vivo. Porque cada um de nós, povo que se reúne numa igrejinha no interior, numa mega igreja, numa catedral, num lugar simples, nós somos fragmentos do povo de Deus espalhado na terra. Nós somos da família de Deus, como Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Então, Timóteo, eu quero te explicar como é que você deve ensinar as pessoas em como elas devem se comportar na igreja. Mas aí olha o que aconteceu. Como nós somos doentes, nós pegamos a palavra comportar e pensamos em etiqueta comportamental. Que roupa que você veste, não é? Que se põe muito brinco, se não põe muito brinco. O que você faz, o que você não faz. Que tipo de reunião social você pode ter, você não pode ter. Nós pensamos que Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, eu vou te dar uma norma de conduta, de modo que as pessoas, quando forem a esse local chamado igreja, elas se comportem. E é por isso que nós temos um número enorme de falsidade nos nossos ajuntamentos. Pessoas que têm uma cara na igreja e outra cara no estacionamento. Tem uma postura na igreja e outra postura em casa. Tem uma forma de comportar aqui. Anteontem, os dias passam tão rápido, alguém me disse assim: pastor, fulano de tal quer fazer tal coisa na casa dele, você acha que deve? Eu falei: olha, eu não sou polícia do comportamento das pessoas, mas eu acho que as pessoas precisam ter bom senso naquilo em que elas fazem, só isso, e é o que eu ensino, os valores do evangelho. Aí a pessoa disse assim: se fosse para ele fazer isso na igreja, o senhor aprovaria? Eu falei: isso para mim é a pior coisa que você está me perguntando, porque para mim não existe diferença do jeito que eu vivo aqui ou lá. E a coisa mais horrível que eu acho são as pessoas que têm essa dicotomia existencial. Acham que na igreja elas podem se comportar de uma maneira e em casa de outra. Acham que podem vestir uma roupa na igreja, principalmente as mulheres, e outra em outro lugar. Acham que pode fazer um tipo de festa, se for, presta atenção, no terreno sagrado da igreja, e outro tipo de festa na casa. Quer dizer, isso só mostra uma coisa: você não aprendeu o que é ser filho de Deus e viver como tal. Nós vivemos de uma única maneira, queridos. E quando nós estamos juntos, o que sai, o que é demonstrado, é a vida que nós vivemos em qualquer lugar. Vocês estão me entendendo? Eu já estou vendo pelos olhares aí que já começou a doer, né? Então, se não é de etiqueta comportamental que Paulo está dizendo para Timóteo, o que Paulo está dizendo? Como é que vocês devem se comportar? Irmãos, a igreja existe, veja, 2 vezes fala a palavra igreja, 72, reino de Deus, povo de Deus, nos evangelhos. A igreja existe para que a gente demonstre na convivência nossa e para o mundo os valores do reino de Deus. Essa é a única razão da igreja existir. Nós somos povo de Deus. Quando nós nos reunimos, chega alguém perto, olha para nós, vê o reino de Deus em atividade no nosso meio.
As pessoas olham para as obras que nós fazemos, eles veem o reino de Deus sendo demonstrado. As pessoas olham para as nossas famílias, olham para a nossa integridade como homem, como mulher, olham para a nossa moral, olham para a forma que nós fazemos negócio, olham para a forma que nós acertamos os nossos compromissos. E o que é que eles veem? Eles veem os valores do reino. É para isso que a igreja existe. Para ser uma anunciadora daquele que nos chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Igreja não existe só para juntar gente, fazer celebrações, isso aqui é muito bom, maravilhoso, mas a igreja existe para ser a agência de Deus na terra. Veja o peso que repousa sobre nós. Isso aqui não é um teatro, não pode ser um teatro na sua vida. Isso aqui não é uma representatividade dominical, não pode ser. Isso é um lugar onde a vida de cada um de nós é exposta, como filhos de Deus, como herdeiros do reino, como povo de Deus na terra, como semente do evangelho na terra, como sal para esse mundo, como luz para esse mundo. Você diz amém aí para me ajudar, porque vai pesar, ainda não começou. Você está me entendendo, querido, o que é a igreja? Igreja não é o que você elege como lugar seu favorito de domingo. Há um conhecido meu, que ele fala uma frase que eu gosto muito, ele disse assim: as palavras que te transformam não são as que agradam a sua alma, são as que ferem o seu coração. E é verdade. Hoje eu preciso expor verdades que muitos de vocês vão ficar com o coração sangrando. E que vocês podem assumir diferentes posturas, é verdade. Mas baseado no texto que eu li para vocês de Atos, eu preciso te ensinar todo o evangelho. Igreja de Jesus não é bibelô. Igreja de Jesus a gente não trata da maneira que quer. A gente não faz o que quer, porque um dia, irmãos, nós vamos comparecer diante do eterno Criador dos céus e da terra. E Ele vai nos perguntar, não é como é que nós tratamos o prédio, porque isso aqui é prédio. Nós somos muito gratos a Deus por termos uma estrutura bonita, mas se nós tivéssemos um barracão, igreja é gente, igreja são as pessoas por quem Jesus morreu, e a pergunta de Deus será: o que você fez com aqueles por quem o meu filho morreu? O que você fez da igreja? Que cara você deu a ela? Ser igreja é comportar-se de maneira que quando as pessoas olham para mim e para você, eles veem a igreja de Cristo Jesus. E aí eu quero ler para vocês uma porção de coisas que eu escrevi aqui. Porque você pode dizer assim para mim: será que eu quero ficar nessa igreja então? Eu não sei, mas eu vou te sugerir uma coisa daqui a pouquinho. Quantas pessoas têm transformado a igreja em um ambiente que dá significação para as suas doenças? Um lugar onde você dá vazão às suas doenças. Quantas? Quantas pessoas transformam a igreja no local onde elas mais conseguem dar validade para as suas neuras, para os seus traumas, para o ódio que mantém no coração? Quantas pessoas imaginam que o fato de ser líder em uma igreja é uma autorização de Deus para ele ser um déspota, para ele ser um tirano? Quantas pessoas pensam assim? Quantas pessoas pensam que por ser um pastor, isso lhes dá direito de tirar proveito da vida das pessoas que Deus colocou ele para cuidar? Quantos acham que são eles que fazem a coisa acontecer e sem eles a igreja morrerá? Eles acham que se eu não tiver, nada vai para frente. Quantos acham que tudo deve acontecer para os satisfazer, para que eles nunca se chateiem, para que eles nunca fiquem zangados? Quantos? Quantos? Quantos vivem ameaçando de sair? Vou parar, vou para outra igreja, vou abandonar, vou deixar o grupo, vou deixar o ministério, vou deixar o que eu sirvo, porque seus desejos adoecidos não estão sendo satisfeitos. Quantos? Quantos gastam seu dia tecendo comentários maldosos? Verdade ou não, não interessa, nem toda verdade é para ser exposta, queridos. Nem toda verdade é para ser publicada, nem toda verdade é para ser colocada nos outdoors da vida.
Quantas pessoas passam o seu dia tecendo comentários sobre a vida dos outros, sobre aquilo que elas acham que está certo ou que está errado, com o intuito de que vamos ter cuidado e orar, mas na verdade é o veneno que destila das suas bocas. Quantos? Quantos atiram contra seus pastores, tentando fazer com que a vida deles seja tão caótica quanto a sua, simplesmente porque desgraça, detesta a solidão? Quantos? Quantos não suportam ver outros felizes dentro de uma igreja e atribuem a felicidade a alguma coisa errada? Quantos? Quantos não suportam ver o outro prosperar e atribuem a prosperidade dele ao fato de que ele está fazendo alguma coisa errada com o dinheiro? Quantos? Quantas pessoas não suportam ver os outros felizes e fazem de tudo para tirar isso deles? Quantos em uma igreja acham que é um favor tê-los em uma determinada comunidade? Não. Eles quase dizem o seguinte: vocês é que são felizardos de me ter aqui. Quantos? Quantos vão embora porque chamaram a atenção do seu filho, da sua filha? Quantos vão embora porque não me deixaram cantar, tocar, dançar, sei lá, sapatear? Quantos vão embora porque me chamaram a atenção? Me disseram, não entra aí, não traz comida, não vai com isso, não vai aquilo. São incapazes de entender que qualquer organização na face da terra tem normas de conduta. Mas acham que são tão privilegiados que ninguém tem o direito sequer de dizer para ele, você está errado. Quantos? Quantos vão embora porque não me cumprimentaram? Me pediram para sentar num outro lugar, para não andar, para não fazer isso ou aquilo. Quantos não percebem que a igreja, presta atenção, não é uma empresa no ramo de hospitalidade, queridos? Quantos dizem assim, não fui bem recebido, não fui bem tratado? A igreja é hospitaleira como demonstração do amor de Cristo e a presença do Espírito Santo, e um dos dons do Espírito é a hospitalidade, mas a igreja não é uma empresa no ramo de hospitalidade. A igreja não existe para fazer você se sentir VIP. Não! A igreja existe para anunciar que existe um VIP. E a ele todo louvor, toda honra e toda glória. Mas como nós estamos saturados de uma comunidade, de uma sociedade mercantilista, egocêntrica, egoísta, onde a gente acha que o nosso dinheiro tem que fazer com que a gente seja tratado como celebridades em qualquer ambiente, nós estamos atribuindo à igreja de Jesus a mesma coisa. Quantos deixam a igreja porque pediram para entrar por uma outra porta, para fazer o favor de ir por ali, para não estacionar em um determinado lugar? Quantos pensam e agem influenciados por uma mentalidade tão egocêntrica e consumista, que eles chegam ao ponto de dizer o seguinte, se não der aqui eu passo para ali me tratam melhor, ali estacionam o meu carro para mim. Quantos deixam a comunidade dos filhos de Deus porque tiveram uma gripe e alguém não foi lá? Ou pior, não foram tantos quantos você imaginava que deveria ter ido. Talvez o irmão que foi, para você foi o irmãozinho, não foi o líder, não foi o pastor. Quantos? Quantos imaginam que podem usufruir de tudo sem nunca contribuir? Só conseguem pensar em tirar vantagem, só conseguem pensar em usar o que é o dos outros. Quantos? Quantos imaginam que nunca precisam contribuir porque o seu olho sempre vê roubo, sempre vê desonestidade, sempre vê uso errado, sempre vê pessoas indo para frente? Quantos? Quantos, irmãos, fazem lista das viagens dos outros para saber se é mais distante para a Flórida ou para a Califórnia? Qual que fica mais caro para entender se a pessoa está gastando um pouquinho mais de dinheiro que os outros? Quantos? Quantos entre nós não tem coragem de falar quanto que ganha? Não que tenha que, mas não tem coragem, mesmo que tivesse e quisesse falar.
porque sabe que os outros que estão por perto são agoreiros, é gente de olho gordo. É o maior olho gordo da igreja. Quantos? Você pode dizer assim para mim, pastor, eu não sei quantos não. E eu não estou te perguntando para saber quantos, eu estou perguntando para saber se você é um deles. Quantos? Eu não quero saber o número, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200. Eu queria uma resposta sua, não para mim, para você mesmo. Se você não é um desses, se você não é um dos que está plantando minas na igreja de Jesus, do Deus vivo, onde um dia alguém vai pisar nelas e vai ter o seu corpo dilacerado numa explosão de maldade, de tristeza, de dor. E sabe, irmão, você pode pensar assim, pastor, você está vivendo uma crise aqui na igreja? Não, nós estamos em paz, vocês acreditam? Você vai dizer, de onde veio esse negócio então? Está tendo conspiração? Não, eu digo para você, irmãos, eu acho que eu sou um dos pastores mais felizes da face da terra. Tem gente ruim aqui também. Tem gente que me persegue. Tem de tudo. É normal, gente, é normal, isso aqui é normal. Tem gente que fala mal de mim. Tem uma irmã que um dia me parou aqui no corredor, acredito vocês ou não, parou ali no corredor e falou assim, estou fazendo um almoço lá em casa, não vou chamar o senhor. Qual que eu perguntei assim? E daí, qual que é o ponto? Desse jeito, está aí até hoje. O que você faz com ela, pastor? Você pisa no pescoço dela? Não, trato ela com mais amor do que eu trato talvez as minhas amigas, porque eu preciso mostrar para essa mulher que o amor de Jesus Cristo é isso. Não estamos vivendo crise não, quer dizer, essa igreja não tem complô, não tem guerra interna, louvado seja Deus, a liderança dessa igreja é uma liderança extremamente saudável, somos amigos, meus melhores amigos estão nessa igreja, gente que eu tenho prazer, olha, tem um texto que eu li ontem aqui para o jantar dos voluntários, na carta que Paulo escreveu à igreja em Filipos, aquele texto é o meu texto para a igreja. Irmãos, faço sempre menção de vós diante de Deus, com ação de graças, com súplicas, pela saudade que tenho de vocês. Eu amo essa igreja. Eu tenho saudade das pessoas que estão aqui. Eu não gosto de sair do domingo só para estar com o meu povo. Eu gosto, tem gente aqui que eu bato papo de manhã, que se eu bater papo à tarde faz bem para minha alma de novo. Não estão vivendo Cristo, você pode perguntar, pastor, por que então? Eu vou te responder por quê. Em primeiro lugar, porque foi algo que Deus trouxe ao meu coração, e o Senhor é o Senhor da igreja. Em segundo lugar, foi por ver tantas lágrimas, de gente que às vezes é maltratado, simplesmente porque tentou falar com você. Por líderes que sofrem, porque você faz complô nas costas dele. Por pessoas que, gente, irmãos, nós estamos aqui para plantar uma comunidade de esperança. O lema da New Life é a place of hope, um lugar de esperança. Tem gente que precisa entrar por aquelas portas que sofreu tudo o que eu estou sentindo, que eu estou citando aqui em algum outro lugar. Tudo. E preciso olhar e dizer o seguinte, afinal de contas eu achei um lugar que pode me dar esperança. Uma comunidade do reino, gente simples, gente que erra, gente que peca, gente que faz o que não queria, mas gente que também sabe amar, gente que sabe pedir perdão, gente que sabe dizer, deixa eu voltar atrás, gente que sabe dizer, me dá uma nova chance, gente que não faz as coisas simplesmente por maldade. É por isso. E eu estou convicto que algumas pessoas devem sair de qualquer igreja que seja o que eu acabei de citar aqui, inclusive essa. E eu vou dizer para você por quê. Saia da igreja que te paparica. Me ouça. Se eu estiver fazendo isso com você, sai da... Eu vou usar, não é falar sai, né? Vai. Saia de uma igreja que te paparica. Saia da igreja que faz você se sentir o máximo. Saia. Saia da igreja que acolhe todos os seus caprichos. Saia. Irmãos, me ouçam como pastor. Eu vou dar conta diante de Deus do que eu estou ensinando vocês todos os dias da minha vida. Saia dessa igreja. Saia da igreja que realiza todos os seus caprichos para que você nunca se sinta mal. Para que você não faça beicinho. Para que você não pare de dar o seu dízimo.
para que você não vá para a igreja da esquina. Saia da igreja que te trata como um consumista e, portanto, ela faz tudo para como quando você vai no restaurante, tudo te agrada, você também se sinta agradado. Saia dessa igreja. Saia da igreja que o líder esqueceu que dia 16 de qualquer dia da vida era o seu aniversário de casamento e não te ligou. Saia dessa igreja. Saia da igreja que dia que seu filhinho ou filhinha fez 2 aninhos de idade, teve uma festinha para 5 meninos, e o seu pastor, ou líder do seu ministério, ou líder do seu pequeno grupo não foi. Me ouça, saia dessa igreja. Saia da igreja que nunca prega sobre o pecado que é seu, não seu como sendo seu, mas como sendo o pecado da raça humana. Saia da igreja que não te desafia a crescer. Saia da igreja que você nunca sai de um culto dizendo assim, poxa, o trem hoje pesou aqui. Igual está agora, ó, gente, eu estou sentindo o peso daqui. Está tenso. Tem nego que não está respirando. Saia da igreja que não te desafia a crescer. Saia da igreja que aceita o seu dinheiro como validador das ações imundas que você tem lá na sua vida. Mas simplesmente porque engorda os caixas da igreja. Saia dessa igreja, querido. Me ouça, é o evangelho de Jesus. Saia dessa igreja, saia da igreja que não te ensina o evangelho, que prega em como você vai se sentir bem sempre, que só te dá autoajuda, que só diz o seguinte, é isso aí mesmo, a vida é assim, saia da igreja que não te confronta e diz, não é assim. Vá na contramão da história, vá na linha contrária. Saia da igreja que não desafia você, que o jeito que você está ganhando e usando o seu dinheiro não é certo. Saia. Por quê, pastor? Porque você não quer pessoas como essa aqui nesta igreja? Não, não é isso. A porta dessa igreja está aberta para qualquer pessoa. Saia de uma igreja que não faça isso com você por uma razão só, e eu termino. Há um dia, queridos, que grandes e pequenos, ricos e pobres, pastores ou leigos, vão comparecer diante de Deus, onde o Senhor mesmo vai separar de um lado os seus filhos e de outro as outras pessoas, onde o Senhor mesmo vai fazer a separação daquilo que nós conhecemos como o joio e o trigo, aquilo que é planta verdadeira e aquilo que não é. Haverá esse dia e dele nenhum de nós escapará. Por que eu estou te dizendo, saia dessa igreja? Porque naquele dia o Senhor Jesus vai chamar o nome dos seus filhos e pode ser que você não seja chamado. E você vai dizer assim, mas eu era da igreja tal, mas eu dei dinheiro na igreja tal, mas eu fui líder do ministério na igreja tal. Não, eu era acompanhante do pessoal, eu estava em tudo, eu fiz tudo, Senhor. Aí Jesus vai dizer para ele o quê? Desculpa. Aliás, não tem nem a palavra desculpa, porque eu estou tentando ser politicamente correto aqui, nem deveria ser, que eu já chutei o pau da barraca hoje aqui. Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. É por isso que eu estou dizendo para você, saia dessa igreja, antes que o dia seu chegue. E isso não é praga de pastor para você morrer, que você viva 180 anos, querido. Mas eu e você um dia vamos comparecer diante de Deus. Eu e você, uma igreja que permite você viver na imoralidade da vida que você vive, sem nunca te dizer, esse negócio vai te levar para o inferno. Saia dessa igreja. Você que é um péssimo marido e nunca escuta do evangelho que você precisa amar com decência a sua esposa, com sacrifício. Você, esposa, que é uma mulher birrenta, briguenta, e que nunca escuta que o evangelho tem que fazer você uma pessoa doce. Você, homem, mulher, rapaz e moça, pastor ou não, que não ouve na sua igreja que o evangelho precisa me fazer pensar mais no outro do que em mim mesmo, de ser mais altruísta e menos egocêntrico. Nós vamos cear agora de uma igreja que não te faz entender que isso aqui é o corpo de Jesus que foi dado por nós. Sai dela. Domingo que vem nós procuraremos outro público para essa igreja. Vocês sabem que eu penso nisso, né? Mas eu também tenho convicção absoluta de uma coisa, queridos. Se for Deus falando, esse negócio vai ter uma mudança violenta. Se for eu, nós vamos ter um desastre aqui. Mas se eu tiver escutado a voz de Deus, esse negócio vai ter uma repercussão fenomenal. Igreja
pode ser lugar de vida ou ela pode ser campo de batalha. Eu sonho para a New Life dela ser um lugar de amor altruísta, de serviço ao próximo, de gente que não espera recompensa, de pessoas que se decidam doar, de gente que aprenda a refrear sua língua, que fale para si mesmo aquilo que gostaria de falar dos outros. Nossa igreja, para ser lugar de vida, é preciso ser lugar de solidariedade, de gente que usa tudo que tem, inclusive os seus bens, para fazer bem para os outros. Precisa ser lugar de festa, lugar de abraço, lugar de beijo, lugar de amor, externado das formas mais diversas. Precisa ser lugar de manifestação da presença de Deus através dos dons do Espírito, porque cada um de nós somos verdadeiramente crentes, e onde nós estamos, o Espírito de Deus está, e a liberdade. Precisa ser um lugar de se fazer conspiração, reuniões secretas, sobre como nós podemos fazer para o reino de Deus crescer na terra. Precisa ser lugar de investimento que não nos beneficie somente, que talvez nunca vá nos dar nada. Precisa ser lugar de fazer o estrangeiro encontrar casa, o órfão e a viúva encontrar amparo. Precisa ser lugar da gente ser gente, de rir, de chorar, de brincar, de fazer graça um com o outro, porque nestas coisas as pessoas verão a face de Cristo. Amém? Quantos eu não sei, e nem preciso das contas suas. Minha pergunta é, você é um dos quantos? Vamos orar antes de nós encerrarmos? Eu acho que a gente podia passar algumas horas em oração, né, irmãos? Mas eu vou dizer uma coisa para você, não precisa. Se Deus falou com você, querido, ouça a voz de Deus. E a palavra de Deus diz assim, filho meu, se ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração, só isso. Nós vamos cear e hoje nós vamos ter uma surpresa muito grande aqui na ministração da ceia também. Senhor Jesus, eu acho que todos nós estamos aqui abalados nessa manhã, Senhor. Quão difícil é para nós pensarmos sobre as coisas mais profundas da nossa vida, Senhor. Quão delicado é nos reunirmos para trazer um assunto como esse, exatamente porque nós não estamos acostumados a ser povo de Deus, nós estamos acostumados a ser religiosos. Quantas pessoas nós já matamos, Senhor? Quantas pessoas não estão mais entre nós? Não que aqui seja algum lugar muito especial, não, mas poderiam ter família de Cristo, porque nós falamos mal, porque nós tecemos comentários, porque nós apresentamos a vida de alguém como sendo algo muito ruim. Quantos de nós aqui é responsável por sangue, Senhor? Quantos de nós aqui? Sangue de gente pela qual Jesus derramou o sangue dele, como está nessa mesa. Quantos de nós segura ao invés de empurrar? Quantos de nós atrapalha ao invés de ser um colaborador? Quantos? Senhor, nós não estamos brincando com instituição, como tem um banco ali do outro lado da rua. Nós estamos brincando com a igreja do Senhor, Deus vivo e todo-poderoso. Espírito de Deus, traz esse peso sobre a New Life nessa manhã, Senhor. Traz esse peso. Porque todos nós aqui, eu estou convicto, Senhor, de que quando o Senhor pesa a mão, não é para acabar de matar, é para acordar, é para chamar. O Senhor não destrói a cana que já está quebrada e nem apaga o pavio que só tem um pouquinho de fogo nele. O Senhor ajuda, o Senhor estende a mão, o Senhor oferece misericórdia. Mas o Senhor é Deus justo, que não terá por inocente o culpado, Senhor. Principalmente porque a misericórdia do Senhor está disponível a todos nós. Quando nós celebrarmos a ceia agora, Senhor, traz esse sentimento no coração de cada um que pegar o cálice, Senhor, pegar o pão. É sério, Senhor Jesus. É a igreja pela qual o Senhor morreu para ela ser formada. Ela não tem placa denominacional, ela tem uma placa, o sangue de Jesus. É o amor do Senhor por nós e que nós precisamos ter pelas pessoas, Senhor.
é o cuidado que nós precisamos ter com a igreja, porque ela representa a vida de Cristo. Senhor, ao participarmos dessa ceia, traz esse temor no nosso coração. Estamos brincando com coisa muito séria, que tem desdobramentos para a eternidade, Senhor. Nós sabemos que nós teremos os filhos do diabo entre nós também. O Senhor próprio disse isso. Nós sabemos que teremos joio no meio do trigo, nós sabemos que teremos gente má no meio das boas. Isso não é o nosso papel separar, Senhor. Mas o meu papel é ser. O papel de cada um aqui é ser. Ser filho de Deus, amar. Senhor Jesus, traz cura para quem precisar nessa manhã. Traz restauração para quem precisar nessa manhã. Eu te agradeço agora porque nós vamos cear. A mesa fala de comunhão. É com pão, Senhor, é em volta da mesa. É o cálice e o pão sendo repartido para a família de Deus. Que cada pessoa, quando pegar o pão e o cálice, pense assim: eu sou dessa família, da família de Deus. Apresentamos diante do Senhor, ó Deus, nosso encontro, nossa celebração, no nome de Jesus de Nazaré. Você pode dizer amém, querido?